Então, boa noite a todos, bem-vindos à segunda aula da Liga de Estudos de Gênero e Sexualidade em Saúde. Antes de começar a aula, eu queria dar 2 recadinhos. O primeiro é que 15 minutos antes da aula terminar, a gente vai enviar aqui no chat do Meet o formulário de presença e de certificado, e eu peço para que os ligantes preencham esse formulário, e quem não é ligante quiser receber o certificado, mas ele serve para a gente conseguir controlar a presença de vocês nas aulas. E o segundo é que qualquer dúvida, qualquer questão em relação à aula ou ao tema que vai ser apresentado aqui, eu peço para que vocês enviem pelo chat também as questões, que no final da aula a gente vai ter um tempinho para sanar essas dúvidas, tá bom? Bom, o tema da nossa aula de hoje é a atuação fonoaudiológica na saúde de pessoas trans, e para ministrar essa aula para a gente, nós convidamos o Diego Henrique Martinho. O Diego, ele é fonoaudiólogo pela Universidade Estadual de Campinas, especializado em voz no Centro de Estudos da Voz, desde 2021. Ele foi professor de Anatomia e Fisiologia Vocal no Centro de Treinamento Musical em 2019, e atualmente ele é mestrando no Programa de Saúde, Interdisciplinariedade e Reabilitação na Universidade Estadual, e realiza atendimentos clínicos e assessoria em fonoaudiologia com ênfase em reabilitação e aprimoramento vocal. Boa noite, Diego. Antes de passar a palavra para você, eu gostaria de lhe agradecer pela disponibilidade, por ter topado ministrar essa aula para nós, com um tema tão importante, principalmente dentro da nossa liga que surgiu esse ano, que é uma liga multidisciplinar, e queria agradecer pela sua contribuição na nossa formação, que é muito defasada e às vezes quase inexistente em relação a temas ligados a gênero e sexualidade em saúde. Então, eu queria agradecer mesmo. Agora eu passo a palavra para você. Se você quiser complementar minha fala, dar algum recado ou dar início à aula, a palavra é toda sua. Perfeito. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado. Agradeço a todo mundo que está aqui. Queria dar uma boa noite para vocês. E já queria deixar claro que eu gosto bastante de interação. Então, podem mandar perguntas aí no chat, podem ficar à vontade para a gente conversar. Preparei uma aulinha básica assim, para a gente conversar um pouquinho, desde o gênero até a voz e um pouquinho da atuação fonoaudiológica nessa área. Gabriel tinha me adiantado que surgiram algumas dúvidas, e se ainda assim não esclarecer essas dúvidas, fiquem muito à vontade para perguntar. Certo? Posso começar aqui? Então, vamos lá. Ok. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre... Deixa eu fechar isso. Sobre voz e gênero. E eu queria iniciar essa aula pedindo para vocês... Vou mandar um linkzinho aqui no chat. E eu queria que vocês respondessem essa pergunta para mim. O que faz uma voz ser percebida como feminina ou masculina? E aí reparem que eu coloquei uma voz ser percebida como feminina ou masculina, tá? Não ser uma voz feminina ou masculina. Então eu queria que vocês colocassem aí o que vocês acham. Aí mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, essa é a bandeira trans, né? Ela leva as cores azul, rosa e branco. Azul para quem se reconhece no gênero masculino, rosa para quem se reconhece no feminino e branco para quem não se reconhece em nenhum ou está em transição. Esse é o boneco do gênero e é uma forma de simplificar um pouquinho algumas confusões que às vezes a gente vê por aí, né, sobre identidade de gênero. Então, identidade de gênero é o que está em verde aqui, pode reparar que está ali na cabeça, né? Então, identidade, com que a pessoa se identifica. Pode ser uma pessoa cisgênero, uma pessoa transgênero, travesti, transexual, uma pessoa não binária, orientação sexual, né? Está aqui em vermelho, no coraçãozinho, é por quem essa pessoa se sente atraída, pode ser uma pessoa hétero, bissexual, homossexual, pansexual, o sexo biológico, né? Então aí tem a ver com os aspectos biológicos mesmo,
pode ser no sexo masculino, feminino, pode ser uma pessoa intersexo, e a expressão de gênero, que é como a pessoa se expressa, que pode não ter nada a ver com a identidade de gênero, né? Uma pessoa ela pode ter uma identidade de gênero de uma pessoa cis e pode expressar outro gênero. Isso não, uma coisa não impede a outra. Então, o termo transgênero, ele é um termo guarda-chuva, né? Um conceito guarda-chuva que abrange o grupo diversificado de pessoas que não se identificam em graus diferentes com comportamentos e ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado ao nascimento. Essa definição é a definição da Jaqueline Gomes de Jesus, é uma mulher trans, psicóloga, e ela escreveu um manualzinho, que depois eu mostro para vocês, sobre alguns termos e algumas definições, tá? E aí ela traz também as definições de homem trans. Então, ela traz que homem trans é pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como homem. Mulher trans, pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher. E travesti é a pessoa que vivencia papéis de gênero feminino, mas não se reconhece como homem ou como mulher, entendendo-se como integrante de um terceiro gênero ou de um não gênero. É importante ressaltar, travesti é sempre a travesti, a gente sempre usa pronomes e artigos femininos. E aí, as imagens que eu coloquei aqui são pessoas que estão aí na mídia, né, e que são publicamente conhecidas, o Oliver por ser um homem trans, a Mandy por ser uma mulher trans, a Linda Quebrada, né, por ser uma travesti. E a gente também tem a definição de uma pessoa não binária, que é uma pessoa que não se identifica com um único exclusivo gênero, e às vezes essa pessoa pode expressar um gênero, outro dia pode estar expressando mais outro. Eu tive alguns contatos, né, com pessoas não binárias, e algumas até me falam assim, quando eu pergunto sobre pronomes e tudo, as pessoas me falam, você pode falar o que você quiser, o que você está vendo, né? Às vezes eu estou mais ela, às vezes eu estou mais ele, eu não tenho nenhuma questão com isso, e geralmente as pessoas não binárias, elas aceitam, dão opções de pronomes para a gente, mas é sempre importante a gente perguntar. Aí, antes de falar um pouquinho, né, da voz, é importante a gente definir o conceito de passabilidade. Eu não gosto muito desse termo, né? Já vou explicar por quê, mas passabilidade é o termo que vai dizer o quanto cada pessoa trans consegue ser entendida pela sociedade como pertencente ao gênero com o qual ela se identifica. Isso está escrito aqui dessa forma, mas basicamente passabilidade na prática, né, acaba sendo o quanto a sociedade percebe uma pessoa trans como uma pessoa cis, né? E aí a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, tem alguns depoimentos de pessoas trans que eu trouxe para vocês darem uma olhada. E aí, a Jaqueline, esse é o livro que eu falei para vocês, né? Orientação sobre identidade de gênero, conceitos e termos. Então, tem várias orientações ali, importantíssimo, eu acho que tem que estar na grade curricular ali do profissional da saúde. E ela traz que transexualidade e travestilidade, né, é uma questão de identidade. Não é uma doença mental, não é uma perversão sexual, nem é uma doença debilitante ou contagiosa. Não tem nada a ver com orientação sexual, como geralmente se pensa, não é uma escolha, nem é um capricho. Ela é identificada ao longo de toda a história e no mundo inteiro. Então, reparem que todos os termos e as definições que eu trouxe para vocês, a maioria, com exceção da passabilidade, eu trouxe desse manual aí da Jaqueline, justamente por ser uma pessoa trans, né? E uma das coisas que é importante, quando eu mencionei lá as definições de homem, mulher trans, travesti, reparem que eu nunca, em momento nenhum, a Jaqueline menciona sexo biológico, né? Que a gente vê muito na área da saúde,
essa questão de colocar o sexo biológico para definir, para explicar o gênero, né? Então, ela traz que mulher trans é a pessoa que reivindica o papel social e legal como mulher. Em momento nenhum ela menciona o sexo biológico e que isso não é algo que importa nesse caso. E aí, pensando aí nas pessoas trans e travestis, a gente tem os dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, que traz para a gente a expectativa de vida dessas pessoas atualmente é de 35 anos, enquanto da maior parte da população geral brasileira, né, 75 anos. 90% dessas pessoas estão na prostituição, tem muita dificuldade de acesso à saúde, e essa barreira inicial, ela se dá pelos próprios profissionais que estão ali na porta de entrada, né? Então, o nome social muitas vezes não é respeitado, a autodesignação não existe. Então, se essa pessoa ela não fez uma retificação dos documentos, ela muitas vezes não é tratada como ela quer ser tratada e ela acaba desistindo do serviço. E também ocorre bastante automedicalização por conta disso. Aqui na imagem, né, é um exemplo do silicone industrial. Então, inserido, né, o silicone industrial com uma agulha e por ser uma agulha bem grossa, já que o líquido é espesso, as pessoas que aplicam, né, colocam super bonder para fechar ali, para que o líquido não vaze. E isso é feito, claro, em lugar sem nenhum critério de biossegurança, né? Tem risco de infecção, além do produto ser um produto que não é adequado para esse tipo de uso. E aí é importante trazer que essa automedicalização que eu mencionei é justamente porque essas pessoas são vítimas dessa dificuldade de acesso à saúde, né? Até, inclusive, queria jogar aqui uma questão que muitas vezes as pessoas acabam questionando e tem muita barreira, né, para a pessoa trans ter acesso aos serviços básicos, conseguir acesso a uma terapia fonoaudiológica, uma terapia psicológica, terapia hormonal, né? E muitas vezes elas são questionadas do tipo, é isso mesmo que você quer? Tem certeza? E se você se arrepender depois? Né? E aí é importante a gente pensar em que momento as pessoas cis são questionadas sobre esse tipo de escolha. Né? A mulher cis, ela quer colocar silicone, em nenhum momento é questionado se ela vai se arrepender depois. Ela não precisa passar por uma série de profissionais até ter acesso a esse tipo de coisa, né? Então, é uma discussão aí que é bem frequente aí no meio trans. O Brasil, então, é o país que mais mata travestis e transexuais, mas também é o país que mais consome pornografia trans. Esses dados são da ANTRA, ela divulgou em 2022, esses dados são em relação ao ano passado, de 2021. Então, a gente vê aqui o Brasil no topo da lista de pesquisa por pornografia trans, né? E campeão no ranking também de assassinatos de pessoas trans e travestis. Então, uma breve introdução aí sobre a transgeneridade, né? E agora eu queria começar falando um pouquinho sobre voz. A gente sabe que voz é fluxo do ar que vem dos pulmões, que passa ali pelas pregas vocais, vai vibrar as pregas vocais, e o som glótico ali produzido pelas pregas vocais, ele é um som que ele não tem uma qualidade de voz humana. E o que dá a qualidade de voz humana é todo o trato vocal que está aqui acima das pregas vocais, né, por onde o caminho que o ar percorre, e é isso que vai modificar e ampliar o som da nossa voz. Então, o ar sai lá dos pulmões, passa pela traqueia, pela laringe,
onde vai ser esse ar, ele vai ser sonorizado, né, com a vibração das pregas vocais, e a partir daqui as cavidades de ressonância vão modificar e ampliar o som da voz. Uma das características que eu vou trazer aqui é a frequência fundamental, a frequência da voz, né? Ou seja, quantas vezes a prega vocal abre e fecha por segundo com a passagem do ar. E aí a frequência ela vai dar justamente essa taxa de vibração das pregas vocais, que é medida em ciclos por segundo. A frequência, a gente sabe que ela modifica-se ao longo da vida. Então, crianças têm uma frequência mais alta e adultos têm uma frequência mais baixa de vibração. É um correlato auditivo do pitch. Eu vou explicar um pouquinho para vocês já o que é o pitch, né? Mas é bom saber que a frequência da voz é o parâmetro mais associado ao gênero. Porém, a gente sabe que somente a frequência não define a percepção do gênero na voz. E esse foi um dos motivos para eu definir o meu tema de pesquisa. A gente vê aí na TV até muitos homens cis com vozes extremamente agudas e nem por isso são reconhecidos como mulheres, né? E ao contrário também a gente vê mulheres cis com vozes graves não são reconhecidas como homens, isso porque a gente tem outros parâmetros que vão influenciar aí na percepção do gênero na voz. Então, como eu falei, o correlato auditivo do pitch, né, a frequência é um correlato do pitch, o pitch é a sensação auditiva que a gente tem sobre uma frequência. Então, por exemplo, eu posso emitir uma nota aqui e eu posso manter essa nota por um período de tempo e eu posso fazer ajustes no meu trato vocal que vão dar a percepção auditiva de que essa nota é mais cheia, né, mais, como se fosse mais grave, ou mais aguda, mais estridente. Então, por exemplo, faço uma nota aqui. Em momento nenhum eu mudei a frequência, mas eu consigo mudar o pitch, que é a percepção que o ouvido humano tem sobre essa frequência. É importante saber disso porque é um dos aspectos que a gente vai usar para trabalhar ali a percepção do gênero na voz. Então, os principais fatores associados a características vocais masculinas e femininas são a proporção glótica, né, o tamanho da glote fonatória, que é o que produz realmente o som glótico, e a parte respiratória ali da laringe. O formato das cartilagens cricóidea e tireóidea, né, por onde a prega vocal ela fica bem em cima ali da cartilagem cricóidea, ela fica inserida na parte da frente ali da tireoide, né? E o tamanho do trato vocal. Tem todas essas características, mas é importante saber que voz também é reflexo de personalidade e das vivências sociais. Então, uma das questões, né, quando chega uma pessoa trans que quer trabalhar, quer atendimento fonoaudiológico, não necessariamente essa pessoa está buscando uma voz mais feminina ou mais masculina. A gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouquinho sobre isso, mas muitas vezes essas pessoas elas têm a personalidade mesmo barrada em algum momento da vida ali. Imagina você crescer e o tempo todo a sociedade fala que você é alguma coisa, né? Pensando numa mulher trans, por exemplo. Às vezes está crescendo, é mais afeminada, e aí o pai, ou uma figura paterna ali, fala, repreende alguns momentos, e o tempo todo essa voz, né, essa personalidade, ela está sendo podada. Então, muitas vezes, o trabalho ele não vem só para feminilizar ou masculinizar uma voz, mas sim encontrar uma personalidade vocal mesmo. E aí, pensando na infância, a menina e o menino ali, né, eles têm a laringe bem semelhante, é muito parecida, tanto que a gente não fala em voz, na fonoaudiologia, né, em voz feminina e voz masculina na infância. A gente tem vozes infantis. E aí,
após a puberdade, tem uma diferenciação ali da cartilagem cricóidea, da cartilagem tireoide e o crescimento das pregas vocais. Então, aquilo que era assim, acaba ficando assim. Então, a mulher cis, né, ela tem uma cricóide mais arredondada, as pregas vocais ficam aqui nesse formato de V, então elas são mais curtinhas justamente por ter essa cricódia mais arredondada. E o homem cis, ele tem uma cricódia mais no formato oval, então tem uma prega vocal bem maior por conta disso e, consequentemente, mais próximas, mais fácil de fechar. Tá? Isso explica, por exemplo, porque uma voz feminina geralmente é um pouco mais soprosa, vaza mais ar, e uma voz masculina geralmente é mais tensa, é menos soprosa. Aí, tem um exemplinho aqui que eu gostaria de passar para vocês, antes da gente entrar na terapia fonoaudiológica voltada para o gênero, do Jefferson Schroeder. Então, o Jefferson é ator e dublador, né? E ele é muito conhecido por fazer diversos tipos de vozes. Ele faz isso com uma naturalidade assim incrível. E ele justamente usa parâmetros de ajustes de trato vocal, coisas que a gente às vezes faz na terapia fonoaudiológica para ajudar a pessoa a chegar na voz que ela deseja. Então, vou passar só um trechinho aqui para vocês verem. Ok, então, isso que eu cortei exatamente aí, porque ele fala isso, né? A voz traz uma personalidade. E quando a gente está trabalhando com voz e gênero, a gente não está trabalhando com voz e gênero somente, a gente está trabalhando com voz, gênero e identidade vocal. Né? Então, o trabalho ele é muito mais amplo, ele vai muito além do que afinar ou engrossar uma voz, né? Então, pensando aí no gênero e voz, a gente tem alguns estereótipos femininos, né? Então, a mulher, né, ela sempre é colocada pela sociedade com aqueles estereótipos de comunhão, de cuidado, de afeto, que refletem papéis sociais como assistente, secretária, cuidadoras, babás, acompanhantes, né? Inclusive, esse estudo aqui, da onde eu tirei isso, ele vai comentar da conferência de 2019 da Unesco, que trouxe uma discussão acerca dos assistentes virtuais. Então, a Google Assistente, Alexa, outros tipos de assistente aí que são vozes femininas, né? E mais estão reforçando esses estereótipos das mulheres serem colocadas nessas questões de cuidar, de comunhão mesmo, né, de afeto. Então, foi discutido justamente o fato dessas assistentes reforçarem esses estereótipos. E aí é importante saber que quando são criadas essas assistentes, elas são feitas de forma com vozes sintetizadas, ou seja, não tem uma pessoa que vai lá e grava a voz para Alexa. Não, é um computador que foi colocado lá os parâmetros vocais que queriam que aquele computador tivesse, e a partir daí surge a voz da Google, a voz da Alexa. Né? Antigamente a gente tinha gravação em estúdio, né, das vozes que a gente queria colocar no GPS, por exemplo, em outras coisas, mas atualmente são utilizadas vozes sintetizadas para isso. Aí, uma das discussões que é importante trazer é que a voz ela não tem gênero, né? O gênero ele é atribuído pelo ouvinte. Então, mais uma coisa aí que fez eu ir pesquisar a fundo e pensar aí na metodologia da minha pesquisa sobre percepção de gênero na voz. A voz, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma forma de feminilidade, de masculinidade ao falar, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos é totalmente diferente. Lá, por exemplo, a mulher é considerada sexy quando ela fala assim.
ela usa os registros mais graves, né? É muito comum você ver alguém dando uma entrevista e falando dessa forma. Então, isso é uma questão de sensualidade, de feminilidade para aquele lugar, né? Coisas que eram femininas hoje em dia, que são femininas hoje em dia, às vezes não eram femininas ou masculinas anteriormente, né? Então, o gênero e a voz, eles vão mudando de acordo com o contexto social, de acordo com a época, de acordo com o local, né? E aí tem uma discussão aí sobre a possibilidade de se criar assistentes virtuais inclusivos, com gênero neutro, aquele gênero, né, que a pessoa escuta aquela voz e fica em dúvida se é uma voz masculina ou se é uma voz feminina que está falando. Isso pode alterar a percepção dos usuários quanto ao gênero na voz com uma exposição prolongada. Então, uma das metodologias da minha pesquisa são várias vozes e eu mando para as pessoas escutarem essas vozes e classificarem se elas percebem uma voz mais feminina, mais masculina ou mais neutra. E aí, o que a gente tem percebido? A gente ainda não finalizou as análises, mas, por exemplo, para pessoas trans, é diferente a percepção do que é feminino e do que é masculino do que para pessoas cis. Isso porque pessoas trans estão expostas ao seu grupo social ali, que muitas vezes tem outros exemplos de feminilidade e masculinidade, né? Então, esse estudo, né, foi bem de encontro ao que a gente está vendo ali, de que a percepção, a exposição prolongada a um gênero neutro, por exemplo, né, pode mudar aí a percepção das pessoas quanto ao gênero na voz e reafirma que o gênero e voz, né, o gênero na voz, ele é socialmente construído, né? E aí tem alguns artigos que vão trazer como que funciona a terapia vocal, a terapia fonoaudiológica em voz, né? E aí na literatura eu fiz uma revisão bibliográfica, estou finalizando ainda, né? Mas alguns dos parâmetros que aparecem lá, a frequência, né? E aí o que é preconizado para mulheres trans e o que é preconizado para homens trans na hora de fazer a terapia, né? Então a frequência para mulheres mais aguda, para homens mais grave, ressonância mais alta, né? Com uma ressonância mais nasal ou mais oral, né? Para os homens trans, uma ressonância mais baixa, mais na laringe, né? Uma articulação mais precisa para as mulheres, com a língua posicionada mais para frente. Para homens, não foi definido uma questão de articulação. O volume, a loudness, a intensidade da voz não foi conclusivo para as mulheres, mas para homens trans, geralmente, se trabalha para que eles falem mais forte, né? A qualidade vocal para as mulheres os artigos geralmente trazem uma voz mais soprosa e mais suave, né, com um pouco mais de ar na voz. Aí, quanto ao comportamento e comunicação, que tudo isso comunica, né? Então, a entonação e modulação, as mulheres terminarem mais a entonação e modulação de forma ascendente, ou seja, indo para o agudo, homens geralmente mais descendente, indo para o grave, vogais para as mulheres mais alongadas, para os homens mais curtas, gestos, mulheres com movimento de braços mais amplos, homens, movimento das mãos mais contidos e mais próximos ao corpo. Falei várias coisas aqui, né? E aí, eu acabei de falar sobre estereótipos de gênero, né? E aí, o que começou a me incomodar quando eu estava vendo esses artigos? Que justamente esses artigos acabam reforçando esses estereótipos, né? Então, se eu pensar que a mulher, ela é preconizado que ela tem uma modulação ascendente, ela termine sempre para cima, ela parece que está sempre em dúvida, né? Se eu falar, por exemplo, o Gabriel veio hoje,
terminei para cima, estou fazendo uma pergunta. Se eu falar, o Gabriel veio hoje, terminei para baixo, estou fazendo uma afirmação. Então, algumas dessas coisas, né, vão reforçar esses estereótipos, né? Então, vogais mais longas, movimentos maiores para as mulheres, vogais mais curtas para os homens, né? Então, o homem ter que falar mais forte, ele passa a sensação de ser o sexo dominante ali, né? Então, algumas dessas coisas acabam reforçando esse tipo de estereótipo. E aí, esses mesmos artigos, eles vão trazer que muitas vezes as pessoas trans têm dificuldade em manter os ajustes que foram colocados ali na terapia. Então, isso já é uma coisa para a gente pensar aí, né? Se é tão difícil de manter, será que essa é a natural, é a voz natural dessa pessoa? Né? Será que a pessoa está se sentindo confortável em fazer essa voz? Será que é legal a gente estar sempre forçando uma voz quando a gente vai tentar conversar? Será que isso não perde a naturalidade da comunicação, do discurso e da interação? Né? E aí, e até então, os estudos, eles se baseiam na percepção de pessoas cis. Então, o que a gente tem até de normativos para qualidade vocal são pessoas cis que foram analisadas e são pessoas cis que avaliam essas vozes também, né? E, inclusive, um dos diferenciais da minha pesquisa é que a gente incluiu pessoas trans nas amostras vocais e nas avaliações das vozes também, né? Então, ali, como eu falei, né, os estereótipos de gênero: mulher, voz mais suave, aguda, soprosa, comunicação mais prolixa. Então, passa aquele estereótipo do sexo frágil, submisso, cuidador, menos inteligente, enquanto o homem tem que ter uma voz forte, potente, grave, com gestos contidos, com uma fala mais objetiva, e isso pode passar a reforçar o estereótipo do dominante, do autoritário e até beirar ali com a agressividade. Opa, espera aí que tem um videozinho aqui que eu vou passar, mas ficou sem acesso. Enquanto isso, vocês têm alguma pergunta? Oi, Diego, boa noite. Eu sou Boa Amanda noite. e eu fiquei, não com uma pergunta, mas com um pensamento em relação à parte de cirurgias, né, dos transexuais, que a população trans questiona todo esse cuidado por trás, um cuidado interdisciplinar, multidisciplinar, por trás da cirurgia de redesignação sexual, colocação de mama, enfim. E que na população hétero, né, por exemplo, colocação de silicone em mulheres não é tão questionado, não tem tanto acompanhamento. Mas não seria certo a gente usar esse exemplo de um acompanhamento mais profundo para a população hétero também? Tipo, o inverso, entendeu? Não questionar, não, ao invés de parar de questionar tanto, começar a questionar a população hétero. Tipo, você tem certeza que é isso que você quer mesmo? Qual que é o motivo por trás de você querer colocar o silicone? Tá, não, perfeito. Mas aí a gente tem que lembrar que nesse sentido, né, a estética é uma indústria. Então, é muito difícil da gente incluir esse tipo de discussão e a gente colocar realmente esse monte de barreira para uma pessoa cis, as pessoas cis são maioria, né, para ter acesso a esse tipo de serviço. Mas, perfeita a sua pergunta, realmente é um questionamento que a gente poderia fazer. Obrigada, viu, Diego? Imagina. Tem mais algumas ou eu posso passar o vídeo aqui?
passar. Olá, me chamo Jota, eu tenho 24 anos, sou ator e sou transmasculino, ou seja, minha identidade de gênero, minha performance de gênero passa principalmente pelo espectro da masculinidade. Eu comecei a fazer algumas sessões de fono com o Diego, me aproximei dele participando da pesquisa, que me interessou muito por trazer essa outra abordagem e essa outra perspectiva trans sobre a voz, e acabei fazendo mais algumas sessões de fono com ele, porque eu queria aprender mais sobre a minha voz e lidar um pouco melhor com alguns desconfortos que eu tinha e ainda tenho, mas eu fiz essas sessões antes de começar com a terapia hormonal, então a minha voz também era bem diferente do que vocês ouvem agora. E tinha alguns desconfortos em relação à minha voz, a como as pessoas ouviam a minha voz, como ecoava nos lugares e como isso interferia na leitura que as pessoas faziam sobre mim. Não foi exatamente numa intenção de corrigir nada, como se fosse um problema, mas na intenção de conhecer melhor e conhecer melhor as possibilidades da minha voz, onde ela poderia chegar. E foi uma experiência muito boa, aprendi bastante sobre voz, sobre performance vocal, sobre extensão vocal, e acho que principalmente sobre como cuidar da minha voz, como preservar a minha voz, que não é uma voz cisgênera e não pretende ser uma voz cisgênera, é uma voz trans. Então foi uma ótima experiência para investigar as potências dessa voz trans. Olá. Legal. O Jota, né, ele fala um pouquinho aí e no final ele termina: minha voz é uma voz trans e eu não pretendo que ela se torne uma voz cis, né? Ela vai ter alguns aspectos que são correlacionados com uma voz trans. E aí é legal da gente pensar que aquela pessoa trans que está chegando no consultório, não necessariamente ela vai ter só a questão de feminizar ou masculinizar uma voz, mas o Jota, por exemplo, é um ator, né? E ele usa a voz bastante para exercer a profissão dele, né? Então, vou continuar um pouquinho aqui, falar um pouquinho de hormonioterapia, né? Então, a terapia hormonal, a gente sabe que os efeitos na voz, para os homens trans, ela aumenta a massa das pregas vocais, né? Isso acontece bastante também com aquelas mulheres cis que a gente vê que fazem uso de hormônios para ganhar massa muscular na academia, e a voz acaba mudando um pouco, né? E isso faz com que a frequência da voz ela diminua. Porém, os hormônios femininos eles têm pouco efeito na voz de mulheres trans, né? A gente sabe que quanto antes essa mulher começa a terapia hormonal, melhor são os efeitos desses hormônios, né? Porém, a gente sabe que eles são poucos ainda na voz de mulheres trans. A gente sempre preconiza fazer uma avaliação otorrinolaringológica dessa voz também. Com o otorrino a gente discute também considerações e possibilidades cirúrgicas, se for o caso, e a partir daí a gente realiza a terapia fonoaudiológica. Pensando em voz, a gente tem alguns tipos de intervenções que são realizadas. Então, a gente tem a tireoplastia do tipo 3 e do tipo 4. A do tipo 3, a gente é retirada uma parte aqui da cartilagem tireóidea, onde tá inserida ali as pregas vocais, né? E, com isso, deixa a prega vocal mais frouxa, né? Ela encurta um pouquinho, isso diminui a frequência da voz. E na tipo 4, a tireoide ali, a cartilagem tireóidea,
ela é presa ali na cartilagem cricóidea, e isso faz com que as pregas vocais sejam esticadas. Isso faz com que a prega vocal fique mais estirada e, consequentemente, a frequência da voz aumente. Uma coisa que muitas mulheres trans se incomodam é o pomo de Adão, né? A proeminência laríngea aqui. E às vezes elas nem querem uma cirurgia para mudança da voz, mas elas querem uma cirurgia para raspagem desse pomo de Adão, né? Dessa proeminência. Inclusive, tem relatos, conheço mulheres trans que evitam engolir em lugares públicos porque isso vai deixar esse pomo de Adão mais evidente, porque ele desce e sobe na hora que a gente faz o movimento de deglutição. Ok. Então, na terapia fonoaudiológica, a gente trabalha timbre, entonação, intensidade, trabalha com a fadiga vocal também, porque eu preciso dar uma voz que seja naturalmente produzida e, ao mesmo tempo, essa pessoa consiga, não se canse fazendo isso, né? Ajustes de ressonância, de qualidade da voz, da articulação, velocidade de fala, e também podemos trabalhar linguagem e comunicação não verbal. Tudo isso é muito conversado. A hora que a pessoa trans chega no consultório, a gente sempre está buscando qual é a voz que essa pessoa está procurando, né? A gente pede referências, isso porque não tem como eu, que sou uma pessoa cis, dizer como a voz daquela pessoa tem que ser, né? E aí, na avaliação vocal, faço uma anamnese, avaliamos comportamento vocal, a análise acústica da voz, utilizo alguns instrumentos de autoavaliação, inclusive escuta da própria voz. É muito difícil uma pessoa te falar o que ela não gosta na voz dela e ir modificando essas coisas se ela não escuta a própria voz. E muitas pessoas trans não gostam de ouvir a própria voz por motivos óbvios, né? Eu gosto de usar alguns termos descritivos para que essa pessoa faça uma autoanálise vocal e aplico sempre o Trans Woman Voice Questionnaire, que é um questionário específico para pessoas trans, né? Tem uma versão, não temos uma versão para homens trans, mas a gente usa uma versão adaptada. Aqui, então, aqueles são os termos descritivos para análise vocal que eu mencionei. Então, tem vários termos aqui que a pessoa vai lá e circula para mim o que ela acha da voz dela. No final, eu peço para ela colocar para mim quais são desses aspectos que ela circulou que são positivos e quais são negativos. Com isso, eu sempre peço para essa pessoa dizer para mim o que você colocou aqui de negativo que é um defeito seu e o que você colocou aqui de negativo que é algo da sua voz que não condiz com quem você é. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa coloca lá que a voz é agressiva, né? Aí é uma pessoa que é extremamente estressada, né? Ou coloca lá que a voz é rápida, né? A pessoa fala muito rápido, mas é uma pessoa extremamente ansiosa. Então, esses aspectos, eles são negativos para essa pessoa, mas eles estão representando quem essa pessoa é, né? A gente pode trabalhá-los se for uma questão, mas não é algo que está desconectado ali da personalidade daquela pessoa. E o TWVQ, né, o questionário que eu mencionei, ele tem 30 questões e ao final a gente pede para a pessoa colocar atualmente como é a voz dela, se é muito feminina, um pouco feminina, neutra, um pouco masculina ou muito masculina, e qual seria a voz ideal dessa pessoa. Aí eu já estou terminando, tem um outro depoimento aqui. Essa é a Deusa é cantora, eu vou colocar para vocês ouvirem. Olá, meu nome é Deusdara Roberta de Souza Nogueira, tenho 29 anos, sou cantora, compositora, bailarina, também professora de yoga. Primeiramente gostaria de acentuar
pra quem não percebeu, mas eu sou uma mulher trans. E ser uma mulher trans no Brasil tem vários percalços, assim, várias dificuldades. Uma delas a gente encontra na voz, por exemplo, né? Em como colocar a voz para o gênero que você se reconhece. Ou então as problemáticas de magética, por exemplo, né? De como ver o corpo, o que é um corpo feminino, o que é um corpo masculino. E todas as problemáticas que isso traz na vida e com as pessoas por falta de entendimento, às vezes, por algumas vezes por preconceito, falta de paciência de algumas pessoas também, de aprender, de explicar. Tem suas dificuldades, mas também tem seus retornos, assim, né? Que, por exemplo, saber quem você é, entender o que você é. Bom, é isso. Mulher trans ou travesti. Travesti eu uso como um nome político, inclusive, porque ser travesti é também falar que é uma travesti, é também lutar pelo lugar daquelas que foram pejorizadas, né, durante tanto tempo. E tirar o poder das pessoas sobre essa palavra que foi criada pejorativamente para nos machucar, mas que podemos também ressignificar, né? Mas se vocês quiserem ter certeza quando encontrarem uma mulher trans, uma pessoa trans, perguntem a ela como ela prefere ser chamada, né? Eu procurei o Diego por uma questão dessa questão da estética da voz, primeiramente. Enquanto uma pessoa trans, tentando me adequar um pouquinho mais ao meu gênero, acabamos, na verdade, trabalhando um outro lado que também é muito importante para mim, que gera minha vida e que me representa, né, muito, que é o canto. E entender a minha voz também, as minhas potências e minhas potências e dificuldades, né, encontrar caminhos para esse instrumento que é parte do meu corpo, parte da minha vida e parte também muito grande dos meus amores, assim. É um grande prazer para mim cantar, é uma grande oportunidade para mim poder cantar, poder me expressar dessa maneira. E por último eu queria falar sobre os atendimentos que foram incríveis, sensíveis, sabe? O Diego tem muita sensibilidade para trato das pessoas trans, principalmente, pelo que eu vi, pelo que eu recebi, né? Nenhum momento foi agressivo, sempre foi muito tranquilo, muito respeitoso. Eu acho que muitas vezes isso falta em alguns profissionais quando vai tratar com uma pessoa trans. Me senti muito acolhida, muito respeitada e também senti que o trabalho faz muita e vem fazendo muita diferença. Interessante, né, que ela procurou o atendimento por uma questão que era, ela falou a estética da voz, né, e é importante destacar que não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Eu já vi profissionais, fonoaudiólogos, se recusando a atender uma pessoa trans, porque dizendo que era uma questão estética e se a pessoa quisesse, teria que fazer no particular. Então é bem complicado, né? Mas ela chegou com uma questão de adequar a voz ao gênero ali e depois ela percebeu que a prioridade dela era outra, né? Ela queria trabalhar a voz cantada para ela não sair tão cansada dos shows, trabalhar um pouquinho a musculatura. A prioridade dela acabou virando outra. Muitas vezes eu tenho algumas pacientes, que é o caso dessa daqui, né, que foi a minha primeira paciente trans, lá em 2019, que com o passar do atendimento, a pessoa fala assim, não, mas eu não quero mudar minha voz. Eu acho que minha voz, ela está representando quem eu sou e eu quero... o que a gente precisa mudar não é minha voz, é a sociedade. Então, às vezes, acontece de eu esbarrar com alguém assim, que dá esse tapa e, opa, realmente, se você percebeu isso e sua voz está te agradando assim, ela tem que te agradar, ela não tem que agradar os outros, né? E tem essa paciente, que é a Manu, ela, no último dia de terapia, ela me trouxe isso. Eu nunca quis uma voz mais feminina ou masculina. Eu só queria encontrar a voz da Manu.
né? Então, aquela questão de estar sempre repreendido, estar sempre sendo corrigida em vários momentos, e que a voz da Manu ali ficou perdida e ela não sabia como ela deveria falar, né? Então, é um trabalho bem de acolhimento mesmo, né? As pessoas trans, elas passam por várias dificuldades de acesso à saúde. Então, se vocês tiverem em algum momento oportunidade de atender uma dessas pessoas, deem ouvido, sabe? Esteja ali para escutar, para que essa pessoa se sinta acolhida, que ela se sinta confortável, que ela sinta que ali é um ambiente onde ela pode esquecer todas as questões que ela tem lá fora com a sociedade e aproveitar aquele momento para ela, né? Antes de finalizar, eu queria ver o que vocês falaram ali sobre a perguntinha que eu fiz lá no começo. Já estou encerrando, tá, gente? Opa, deixa eu atualizar. Se é que alguém falou alguma coisa. Opa! Então, gênero de quem fala, ser grossa ou fina, timbre, o tom, tonalidade, altura, o corpo de quem fala, ter um aspecto mais agudo. Eu posso falar aqui que a principal coisa que vocês falaram, trouxeram, foi com relação à frequência da voz, né? Se é uma voz grave ou se é uma voz aguda. Então, a maioria das coisas aqui, se resume a isso, né? E a gente... Depois eu até queria que vocês comentassem se vocês continuam com essa percepção depois desse bate-papo, ou se isso mudou. Vou finalizar aqui, só mostrando para vocês a minha pesquisa, né? Então, como eu falei, a gente fiz gravação de várias vozes, né? E eu preciso de pessoas para avaliar essas vozes. Pessoas cis, pessoas trans, tem fonoaudiólogos aí também que vão avaliar essas vozes. Garanto que é super simples, é só acessar o linkzinho lá. São 2 questionários, um com algumas vogais, outra com a pessoa falando mesmo, né? E lá numa escalinha, o que é preciso fazer é arrastar a barrinha ali para o que você acha que é aquela voz. Se é uma voz mais feminina, se está entre feminina e neutra, se é uma voz mais masculina. Então, eu gostaria até depois de pedir para o pessoal da Liga, se puder compartilhar com vocês. Mas eu agradeço demais esse papo. Queria saber se temos perguntas, se temos comentários. Estou à disposição. Diego, tem uma pergunta aqui no chat, vou ler para você, e daí se você quiser responder. Diego, fico aqui pensando que, infelizmente, o atendimento fonoaudiológico não é tão acessível à população, principalmente fora dos centros urbanos das grandes cidades. Então, você tem alguma sugestão, dica de como as outras áreas podem contribuir nesse trabalho? Perfeito. Bom, uma das coisas, né, que é importante eu até divulgar, o CEPRE na Unicamp, ele é referência na área da voz, aqui na cidade de Campinas. A gente aceita tanto encaminhamento quanto demanda espontânea, então isso é algo que vocês podem fazer e recomendar tranquilamente. Posso passar o telefone do CEPRE também para marcar. Mas pensando aí nessa questão de os aspectos técnicos fonoaudiológicos, não teria muito assim o que as outras áreas talvez contribuírem, mas a gente tem aquela questão, né, que eu falei, que voz é identidade, né?
muitas vezes essas pessoas elas estão perdidas nesse sentido de saber quem ela e o que aquela voz representa, né? Qual é a voz daquela pessoa, né? Então, nessas questões de identidade, só o fato da gente dar a escuta, da gente recomendar algumas coisas do tipo, você entender, né, essa pessoa gosta de se ouvir, não gosta de se ouvir, por que você não gosta de se ouvir, o que te incomoda na sua voz. Essas questões, às vezes, as pessoas vão se questionando, né, sobre essas coisas, e elas podem ir buscando até sozinhas algum modo de se expressar melhor. Legal, tem mais uma pergunta aqui, Aidan. Isabela, deu para entender? Eu respondi. Então, quer que eu leia, Gabriel? Pode ser. Tá, então Aidan Valentina falou assim, ó. Diego, achei ótima a aula, muito didático, provocações pertinentes, só observando que a não binariedade nem sempre é fluida. Muitas vezes ela pode estar estabilizada numa área neutra, o que também representa outros interesses de performances vocais. Perfeito, perfeito. Eu acho que talvez não tenha ficado muito clara na minha fala, mas é isso mesmo. Então, não necessariamente é uma pessoa que transita entre os gêneros. Tá. Obrigado. Mais alguma questão? Eu estou à disposição. Acredito que se a gente não tiver mais nenhuma questão, a gente já pode dar início ao encerramento da aula. Eu queria, Diego, de novo agradecer pela sua disponibilidade de poder trazer esse tema tão importante e que não é discutido dentro da nossa graduação. Eu acho importante essa discussão para que a gente, enquanto profissional de saúde, comecemos a repensar as construções sociais e os papéis de gênero, né, dentro do serviço de saúde, possibilitando um atendimento equânime a todos. E também queria parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, com tanta sensibilidade e humanidade. Queria agradecer muito, 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 muito. Ótimo. Pessoal, eu que agradeço de verdade pelo convite, pela confiança de vocês. Espero ver esses nominhos aqui que estão subindo lá, respondendo a pesquisa agora e contribuindo, porque a gente realmente espera que auxilie nesse trabalho, né, sobre a percepção de gênero, tanto para as pessoas que querem realmente feminizar uma voz ou masculinizar uma voz, mas também para aquelas pessoas que não querem e às vezes se sentem pressionadas a passar por esse processo por uma questão social, né? Então, atualmente a gente vê algumas pessoas trans aí em algumas posições de destaque. A gente viu a Lina lá no BBB, temos a Erika Hilton, né, na Câmara de São Paulo, vereadora. A gente está vendo algumas pessoas trans aparecendo mais e o que vai mudar, né, a nossa percepção do gênero, da voz com relação ao gênero, né, do gênero na voz, é justamente a gente ter mais convivência com pessoas trans, né? Então, às vezes, a gente tem uma percepção muito cis heteronormativa de como uma voz tem que ser, justamente porque a gente vive num meio cis heteronormativo e não tem contato com pessoas trans, né? Então, fico aí o convite. Eu realizo alguns atendimentos sociais, então eu tenho uma lista de espera, alguns horários na minha agenda que eu reservo para atender pessoas trans gratuitamente. Se alguém conhecer outros profissionais que façam isso, eu até peço para que compartilhem comigo, que é muito importante realmente a gente ter esse tipo de trabalho. Diego, antes da gente terminar, a Camila ela perguntou se
seria possível disponibilizar os slides pelo e-mail. E eu queria saber se você pode, se for possível e se você quiser, se você pode enviar os slides para mim, e daí quem quiser a aula, quem quiser o material, entre em contato com o Instagram da Liga e a gente conversa para disponibilizar para todo mundo. Perfeito, posso sim, eu mando. Perfeito, então. Queria saber se todo mundo que está aqui na sala poderiam abrir a câmera para a gente tirar um print rapidinho da aula, só para... Todo mundo tímido hoje. Perfeito. Vou tirar um print, então, tá? No 3. 1, 2, 3. Prontinho. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Até a próxima.